Paz do Senhor, irmãos. Amém? Privilégio, né? Nós podemos compartilhar aqui a palavra do Senhor. E a palavra de hoje, até vou pedir para o Di colocar o primeiro slide, é vida no caos. Vida no caos. Nós vamos ministrar a primeira parte hoje e a segunda parte a semana que vem, para não cansar ninguém. Então nós vamos dividi-la em duas partes. Eu convido você a abrir a sua Bíblia primeiro, nós vamos ler vários textos, mas os textos de hoje, base, são 3, tá? Gênesis 1, vamos lá? Gênesis 1, facinho de achar, todo mundo? Vida no caos. O Senhor tem vida para o nosso caos. Você crê nisso? Amém, eu também creio. Gênesis 1, presta bem atenção, de 1 a 8. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: haja um firmamento entre as águas, que faça separação entre águas e águas. E assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficam abaixo do firmamento das que ficam por cima. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Agora nós vamos para Mateus 1. Vai lá para Mateus 1. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nós vamos chegar lá. Mateus 1 fala da genealogia do nosso Messias Jesus Cristo. Começa lá, registro da genealogia, e vem, gente, um monte de nome, até chegar em Jesus. Aí olha o versículo 17, nós vamos ler aqui. O 17 diz assim: assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública. Decidiu anular secretamente o casamento. Mas quando pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Contudo, não teve relações sexuais com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E o último texto, Salmo 1, de 1 a 3. Salmo 1, bem conhecido, de 1 a 3. A gente não leu o Gênesis 2, porque vai ficar para semana que vem, que eu vou falar mais de Gênesis 2 na semana que vem. Salmo 1, eu amo esse salmo, gente. Salmo 1, de 1 a 3, diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Amém. Parece que está tudo desconectado isso aqui, né? Mas não está, nós vamos conectar. Gente, quem nunca disse: a minha vida está um caos?
que atire a primeira pedra. Quem às vezes não chegou aqui e falou, gente, essa semana foi um caos. Um caos. Meu trabalho foi um caos. Quem nunca falou, a minha vida financeira está um caos. O meu emocional está um caos. A minha rotina está um caos. Minha família está um caos. Todos nós temos falado ou podemos observar o caos instaurado na nossa vida. Hoje, no Ministério de Louvor, o diabo quis instaurar um caos, porque nada deu certo, do som não funcionava, a gente fez o louvor aqui meio no acústico, eu falei, no meio do louvor eu falei, olha a palavra já sendo ilustrada. Nós vamos falar um pouquinho sobre o caos hoje, e como Deus coloca ordem no caos das nossas vidas. A vida está um caos, gente, é uma expressão que a gente usa para mostrar quando a pessoa sente que perdeu o controle da própria rotina, perdeu o controle das emoções, perdeu o controle das circunstâncias. É aquela sensação de que a ordem foi engolida pela desordem. Você já teve isso? Eu já tive semana que você fala assim, gente, a desordem engoliu tudo que eu planejei. Ou você olha para as suas finanças e fala, gente, eu perdi o controle. As emoções, eu perdi o controle das minhas emoções. Isso significa dizer que a vida está um caos. O que envolve o caos, irmãos? Presta bem atenção. Sobrecarga e falta de tempo. A pessoa sente que tem coisas demais acontecendo ao mesmo tempo. É trabalho, é estudo, é problema familiar, é boleto para pagar, é prazo, é lidar com relacionamentos, com a família, coisa demais acontecendo. É aquele sentimento de que as 24 horas não são suficientes. Quem já falou assim, eu precisava de 40 horas por dia, 48 horas por dia para fazer tudo o que eu preciso? É essa sensação, é aquela sensação de que você está mais apagando incêndio do que vivendo. Parece que eu estou vivendo para apagar incêndios, ou dentro ou fora de mim. Então, sobrecarga de tempo. Caos também indica desorganização externa ou mental no ambiente. Casa bagunçada, os compromissos atrasados, a finança tudo descontrolada, às vezes o ambiente está um caos. E dizem os psicólogos que o ambiente geralmente reflete o que está dentro de nós. Esses dias eu vi umas gavetinhas bem desarrumadas lá do meu guarda-roupa, eu falei, Senhor, primeiro eu, então vamos lá, o que está aqui dentro de mim, eu preciso arrumar dentro e fora. É desorganização na mente. Veja se você se encaixa. Pensamentos acelerados. Você vai dormir e fica... Só eu, né? Dificuldade de se concentrar. E aquela sensação permanente de esquecimento. Você chega na sala, aí você fala, o que eu vim fazer aqui? Aí você volta pro quarto. Por que eu voltei para cá? Aí você vai falar o nome do negócio, você fala, como chama aquele garfo? É o garfo. Eu tô mais ou menos assim, né? Disse a Lourdes que se chama perimenopausa. Então, amei. Um caos, gente. Então, existe uma desordem na mente. O caos também indica instabilidade emocional, sentimentos à flor da pele. Se alguém fala alguma coisa para você, o que foi? Tá olhando para mim? Olhou torto para mim? Não gosta de mim? Né? Bom dia, só se for para você. Porque segundou. Né? A gente tá assim, ponto de bala. É caos, gente. Caos emocional. Muda de humor drasticamente. De manhã, tá cantando pro Espírito Santo. Na hora do almoço, tá mais ou menos à noite, ninguém pode olhar para a pessoa. Ou começa mal e termina bem. Aquela montanha russa, só eu, gente? Não, né?
ansiedade, estresse, sensação de desamparo diante de acontecimentos. Se nós olharmos para o nosso mundo, ele está um caos. Sim ou não, gente? As coisas que acontecem ao nosso redor estão um caos. Mas eu tenho aqui duas notícias para você hoje. Uma má notícia e uma boa. Vou falar má primeiro, porque a gente fala, aí depois vem a boa, tá bom? A má notícia é, deste lado da eternidade, o caos sempre vai existir. Nós não vivemos uma utopia. Sabe, aquele lugar perfeito, a família perfeita, o trabalho perfeito, a igreja perfeita. Não existe. Nós vivemos num mundo caído. A má notícia é, o homem pecou, Deus começou lá em Gênesis 1, a partir do caos, nós vamos ver isso, arrumou o caos pra gente, aí a gente foi e bagunçou a ordem, e desde então a gente vem bagunçando a ordem que Deus põe na nossa vida. Então, gente, caos sempre vai existir, sempre vai ser. Não tem assim, ó, um dia que tá maravilhoso, de repente tudo muda. Aí você fala assim, gente, que caos. Tava tudo indo tão bem, tava indo tudo tão certo, eu tava conseguindo colocar ordem nas minhas emoções, nas minhas finanças. Agora, quebrou o carro, a geladeira e a máquina de lavar ao mesmo tempo. Né? Ou todo mundo em casa ficou doente. Gente, vai existir. Nós não viveremos uma vida perfeita deste lado da eternidade, por causa do pecado, ok? A boa notícia, Deus está no seu caos, amém? Eu quero te convidar hoje, essa palavra é um convite, talvez incomode um pouco a gente, como me incomodou, mas também é um convite para a gente olhar para um Deus que está no caos. Gênesis 1 diz que a terra era sem forma e vazia, que havia trevas, mas apesar disso, o que acontecia? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu quero te dizer que Deus está no seu caos, mas que Ele não vai deixar o caos ser caos eternamente. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus de ordem. Nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus, quando a gente olha para Gênesis 1, é um Deus que olha o caos como uma potência criativa. Deus olha o seu caos, irmão, dentro ou fora de nós, como algo que Ele pode gerar propósito, Ele pode gerar vida, amém? E Ele vai trabalhar junto a mim e a você, para colocar ordem em tudo aquilo que está bagunçado dentro de nós ou fora de nós. Em Gênesis, o ponto de partida é o caos. Às vezes você está numa confusão aí dentro ou fora de você e você está falando, é o fim da linha. Eu quero te dizer, é o começo da linha. Porque Deus paira sobre a face do abismo. E aí, gente, esses textos... Quando a gente pega esses textos, eu fui ruminando esses textos já faz umas 2, 3 semanas, eu percebi que tem duas coisas muito importantes que transformam o caos em cosmos. Deus transformou o caos. Alguém podia habitar ali no abismo? Ele daria para criar o homem ali? Não, ele prepara o ambiente, transforma caos em cosmos. Deus usa 2 elementos importantíssimos ali e usa na minha vida e na sua vida para transformar o caos num lugar habitável. Sim, o seu caos pode se tornar um lugar habitável, inclusive onde o Espírito Santo habite e você atravesse por ele, amém? Eu creio nisso, queridos, eu creio que o Espírito Santo está aqui pairando sobre a face do nosso abismo para colocar ordem, para nos ajudar nisso. 2 elementos, tempo e espaço. O que isso tem a ver com a minha vida? O pastor falou assim, nossa, é bem filosófico. Eu falei, qualquer coisa eu chamo o Du. Formado em filosofia. Eu falei, já que eu já fui para esse caminho mesmo, agora eu vou, irmãos. E Deus vai nos dar graça para nós entendermos isso aqui. Mas é justamente isso. O caos é a ausência de tempo e de espaço. Quando você está numa confusão,
Pensa aí, familiar, ou seu dia. Quem tem criança pequena vive um caos quase todo o tempo, né? Ou no trabalho, aquele dia caótico. Você não percebe a hora, você não percebe onde você está, as coisas parecem que vão, enrolando. Por quê? Tempo e espaço sumiram. Quando Deus, lá em Gênesis 1, começa a criar o mundo, o que ele faz primeiro? Este foi o primeiro dia. Tempo. Se você lê Gênesis 1, ele é como uma música. Ele tem um ritmo. E aí foi o primeiro dia. E Deus separou. Depois você lê inteiro na sua casa. Se você quiser ler em voz alta, você vai ver que parece uma música. Por quê, gente? Porque a nossa vida não é linear. A nossa vida tem ritmo. A nossa vida, ela precisa respeitar o tempo que Deus deu a nós. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre o tempo. O tempo, né, gente? Quantas expressões nós temos que fala do tempo? O tempo não para. Bons tempos aquele. Tempo que não volta mais. Eu tô perdendo tempo. Quantas coisas nós falamos? Eu não tenho tempo. Fato é que Deus criou o tempo para nos mostrar ordem. Deus é um Deus de ordem, de ritmo, de sequência. E quanto antes a gente aprender isso, menos frustrados, ansiosos e precipitados nós seremos. Sabe a nossa dificuldade? É aceitar que um tempo acabou e o outro está começando. É aceitar que nós somos limitados diante do relógio de Deus. Isso acaba doendo na gente. É aceitar que a vida é feita de estações. Ela não vai ser sempre a mesma. Quando a gente começa a brigar com esse recurso que o próprio Deus criou, nós nos tornamos pessoas estressadas, exaustas e ansiosas. O tempo, lá em Gênesis 1, é criado como um presente, garantindo que a vida humana tivesse ritmos, descanso e direção. Tempo, meus irmãos, fala de desenvolvimento, de continuidade, e eu quero te dizer que o tempo, as 24 horas que Deus te entregou, é um recurso sagrado. E o pastor falou de mordomia. Você sabia que nós somos responsáveis pelo tempo que Deus colocou nas nossas mãos? E um dia ele vai vir pedir conta do que nós estamos fazendo com as nossas horas, com os nossos dias, com os nossos anos. A gente não encara tempo como recurso. A gente vê dom, vê talento, vê a presença de Deus, mas guarda isso. As suas horas é algo que Deus te falou, Lourdes, toma. Você tem tantos anos de vida, você tem 24 horas no seu dia, é seu. Você vai cuidar. E às vezes nós estamos num caos, irmãos, porque a gente não está sendo bons mordomos desse recurso que a gente deu. É muito forte isso. É muito forte. Na palavra de Deus, nós temos aí duas palavras quando fala de tempo. A primeira é cronos. Repete comigo, cronos. Isso. Cronos é o tempo do relógio, tá? É o tempo quantitativo. Todo mundo aqui tem 24 horas por dia? Tem, né? Então tá bom. Todo mundo aqui passa por primavera, inverno. É o cronos, é o tempo medido em segundos, em minutos. É o tempo que nos envelhece, né? Que mostra que o tempo está passando, que nós somos limitados. É o tempo que dita a nossa rotina. E sobre o cronos, tem alguns ensinamentos aqui para nós hoje. Primeiro, tudo tem o seu momento certo. Quero te dizer nessa noite, há tempo para todas as coisas debaixo do céu na sua vida. Abram lá em Eclesiastes 3:1, por favor. Eclesiastes 3:1. Vou pedir a ajuda de vocês hoje, tá bom? Então alguém lê Eclesiastes 3:1.
Eclesiastes 3:1, quem achou pode ler. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A gente sabe até decor esse versículo. Não precisava nem abrir, porque a gente sabe citar. Se você continuar, vai falar: tem tempo de rir, tempo de chorar. Tem tempo de abraçar, tempo de separar. Tem tempo de celebrar, tem tempo de prantear, tem tempo de festa, tem tempo de luto. Cronos. Eu quero te perguntar, qual é o tempo de Deus na sua vida hoje? A Bíblia ensina que a vida é feita de ciclos. E se eu tentar atropelar os ciclos de Deus, eu vou me dar mal. Eu vou viver ansioso, eu vou viver estressado, eu vou viver inconformado e frustrado. É tempo de chorar na sua vida? Então chora. Tem gente tentando rir quando Deus falou: é tempo de chorar. É tempo de falar? Então fale. Às vezes a gente se cala quando Deus falou: é tempo de você falar. E o contrário também, é tempo de você calar. E a gente está... Cala-te. É tempo de juntar? É tempo de dar um espaço e falar agora cada um na sua? Qual é o tempo de Deus na sua vida? A Bíblia fala que o sábio conhece o tempo e o modo. Qual é o tempo? Dentro da sua família. Qual é o tempo dentro do seu trabalho? Qual é o tempo ministerial que Deus está te dando? Será que a gente tem se submetido a esse ciclo do Cronos que Deus instaurou em nós? Eu sempre falo para as mães de bebê, é isso mesmo, é tempo, não vai assistir culto, vai correr atrás da criança, é tempo, é o Cronos. Vai chegar uma hora que o Cronos muda e vem outra estação. Tem gente que está envelhecendo e quer ser mocinho ainda. Não vai, gente. Não vai. Pode fazer o que for. Né? Não vai. Não aceita a estação da vida. Qual é a sua estação hoje? É tempo de Deus que Ele colocou em você. Salmo 1 diz que a árvore dá fruto no tempo certo. Existe um Cronos ali para essa árvore. Respeite o tempo que Deus colocou sobre você hoje. Mateus 1, que nós lemos, vocês viram, gente? Vem a genealogia, aí eu contei, de 7 em 7, dá 42 gerações até o Messias chegar. Não são 42 anos, são 42 gerações que as pessoas estavam aguardando o cumprimento da promessa, o Cronos. Deus respeita o tempo do relógio. Por que a gente desrespeita? Por que nós estamos atravessando e atropelando no mundo pós-moderno? Nós temos desafiado constantemente a lógica da velocidade do tempo. A gente quer fazer um monte de coisas num dia. A gente acha que dá conta, a gente está exausto, mas mesmo assim a gente continua se metendo em coisa. Tudo tem que ser rápido. Eu preciso produzir rápido, eu preciso responder rápido. Ai, faz 2 minutos que eu mandei o WhatsApp para a pessoa, ela não me respondeu. Ela deve estar chateada comigo. Seu irmão está chateado comigo. Tudo a gente tem que responder rápido, produzir rápido, tem que superar rápido. Irmão, já era tempo de você superar essa dor. Não dá tempo nem de sofrer, gente. Às vezes é tempo de sofrer mesmo. E a gente tem que sofrer, e a gente fala para a pessoa, enxuga essas lágrimas e vamos. E Deus está falando, não é tempo dela chorar. A gente tem que planejar o futuro milimetricamente. Queremos controlar tudo, queremos contabilizar tudo. Nós, criaturas, olhem para mim, estamos quebrando um princípio muito importante do tempo. Resultado? Já falei, ansiedade, Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, estresse, a gente conversa com todo mundo, inclusive eu falo, às vezes estou exausto,
não tenho força para nada. Será que é isso que Deus planejou para nós? Ai, Ju, mas você não sabe as minhas necessidades. Você sabe as minhas? Como o Du falou. De terça e quarta, gente, eu fico 8 horas em pé falando, dando aula. E quem dá aula sabe que falar por 8 horas e ficar em pé, aí fica... É mais ou menos assim a vida do professor. Irmãos, e aí falaram assim para mim esses tempos, mas você podia ganhar bem mais. Você podia pegar as outras turmas. Eu falei assim, não. Eu não vou atropelar os propósitos de Deus na minha vida. Existe um Cronos que eu preciso administrar e que eu preciso olhar, e eu vou falar disso daqui a pouco. A gente precisa, sabe, tudo ser muito rápido, e aí a gente tem a sensação, não sei se você tem, de que nós estamos perdidos no próprio tempo que Deus nos deu. Uma segunda lição, então a primeira, né, é que há tempo certo para tudo. Qual é o tempo da sua vida? A gente precisa saber e aceitar. Segundo, o tempo humano é curto e precioso. Abram lá para mim, por favor, Tiago 4,14. Tiago 4,14. Nós estamos vivendo, queridos, como se a gente fosse eterno aqui na Terra. Só que nós não somos. Nós não somos. Olha o que diz Tiago 4,14. Quem achou pode ler. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Eu e você somos neblina. Quem acorda cedinho, às vezes a gente acorda 5:50. Gente, tá uma brancura assim, ó. Fala, tô em Londres. Mas não tô em Rio Claro. De repente, gente, é assim, ó. Você toma café, a hora que você olha para a sacada, tá o sol. A Bíblia fala que a gente é desse jeito. Mas a gente acha que nós somos eternos. E que a gente dá conta. Salmo 90:12 traz uma oração famosa, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Essa é uma oração que a gente devia fazer todos os dias. Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Sabe o que significa essa expressão? Contar os dias é ter consciência de que o tempo passa rápido e deve ser usado com sabedoria. Contar os dias é saber que o tempo voa e que eu preciso usá-lo com sabedoria. Salmo 1, ele mostra um movimento que a gente leu de uma vida íntima com Deus. E lá tem o Cronos. Quem achou o Cronos lá no Salmo 1, além da árvore? Tem a árvore que dá fruto no tempo certo, e depois fala que bem-aventurado é o homem que medita na sua lei dia e noite. Cronos. Um homem, uma mulher que sabe que o tempo é um recurso, e aqui eu quero falar de uma palavra importante: prioridades. Como a gente tem usado o nosso tempo? Meditar dia e noite não é que você vai ficar trancado no seu quarto lendo a Bíblia o dia inteiro. É que você sabe quais são as prioridades da sua vida. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, e eu tenho falado isso com pessoas e lá em casa, a gente precisa saber o que é importante para nós. É pagar os boletos. Ok, é o mais importante para você na vida? Você vai sobreviver? Quais são os valores da tua casa? Quais são os seus valores pessoais que você fala, esse eu não quebro? Eu acabei de citar um aqui para mim. Pega aí o dia inteiro de aula. Poderia, minha filha já está grandinha, não vou quebrar. Porque aí eu não consigo ter o meu tempo com Deus, eu não consigo me dedicar à obra como esposa de pastor, eu não vou negociar.
Só que nós temos negociado coisas importantes no altar da urgência. A gente tem, guarda isso, a gente tem sacrificado coisas importantes no altar de coisas urgentes. Nem tudo que é urgente é importante. E hoje o mundo está massacrando a gente tem que trabalhar pra caramba, pra assim, pôr comida na mesa. Não é assim, gente? Não é pra luxo. É para ter o mínimo. Ok, essa é a nossa realidade. Mas como eu posso organizar minha semana a ponto de que coisas importantes, como o pastor falou, não sejam sacrificadas? É sério isso, né? Porque nós somos muito bons de desculpa. Muito bons, muito bons. Né? Então, assim, o livro, tem uma frase que a gente fala assim, eu não tenho mais tempo para... Eu queria que você completasse na sua cabeça. Eu não tenho mais tempo para... Pode perceber, geralmente, o que a gente completou aqui é algo muito importante. A gente deixa de fazer as coisas importantes. Eu não tenho mais tempo para fazer exercício. Toma vergonha na cara, Juliana. Você tem sim. Se eu quiser, eu tenho. Eu não tenho mais tempo para ir orar na igreja, Você tem. Você não tem vontade. Você não tem prioridade. Eu não tenho mais tempo para orar com a minha família. Tem. Você tem. Porque Deus não erra, irmão. Se Ele deu 24 horas, não é porque a gente precisava de 40. Se a gente está falando isso, é porque a gente não está organizando. E eu falo isso por mim. Tem quinta-feira que eu chego aqui, eu tenho vontade de chegar arrastando pelo corredor. Sabe assim, ó. E eu vejo os irmãos, às vezes, aqui lutando na oração. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Queridos, nós somos desorganizados. Nós somos. Eu falo por mim, o Vonei é muito mais organizado. Eu sou da festa. Se deixa a vida me levar, eu vou indo, entendeu? E vou fazendo as coisas. E aqui, eu falo aqui para as pessoas aqui que têm aí os filhos também. Ei, jovem, você está vendo seu pai e sua mãe exausto. Ajuda, meu. Porque às vezes ele está sem tempo para fazer algumas coisas importantes, porque você não está ajudando em casa. Às vezes uma roupa que você estende, que você recolhe, um pano que você passa, você vai aliviar a carga dos seus pais. Se você tem idade para contribuir financeiramente, vá e contribua na sua casa, porque aí a sua família vai poder desafogar a agenda para fazer coisas muito importantes. Pais, deleguem para os seus filhos coisas que eles já podem fazer. Desde nenê, eu tenho uma mulher, não sei se é pediatra que eu sigo, desde o 1 aninho, 2 aninhos, a criança já é capaz de fazer algumas coisas em casa. E aí ela vai aumentando. Mas às vezes a gente faz tudo pelos filhos, não deixa ele passar, não fazer nada, nem tirar um copo. Você vai ser uma pessoa sobrecarregada. Queremos dar conta da família inteira. Você vai ser uma pessoa sobrecarregada, sem prioridades, queridos. Recebe isso no seu coração como uma palavra de Deus. Porque Deus não tem caos para a nossa vida. Ele tem vida no meio do caos, amém? É isso. O que é importante para você? O livro do Pequeno Príncipe diz assim: o essencial é invisível aos olhos. O mau uso do tempo nos distancia do essencial. Guarda isso. O mau uso do tempo nos distancia do essencial. O que mais importa nas nossas vidas não pode ser traduzido em números, em status, em aparência. Olhar nos olhos uns dos outros, perguntar como foi o seu dia e estar interessado em ouvir realmente. Porque às vezes a gente fala assim, como foi seu dia? Já sai. Você não quer saber como foi o dia. Você está cumprindo. Como foi o seu dia?
Conta para mim que eu estou aqui reservando um tempo para te ouvir. Ah, mas eu não tenho tempo. Cada um de nós, queridos, vai lidar com essa frase. Porque o tempo é um recurso. Eu não tenho mais tempo para servir na igreja. Escolha. A gente não tem tempo nem para ter amizade mais. Vocês já perceberam? As amizades estão ficando cada vez mais escassas porque a gente corre o dia inteiro. Sentar em torno da mesa. E eu não estou falando de gastar dinheiro, porque daqui a pouco eu vou falar de descanso. Eu estou falando de, de disponibilidade. De emprestar o teu ouvido, os teus olhos a alguém. Às vezes a pessoa começa a contar o problema, a gente não vê a hora que ela acaba de falar, porque, tô com pressa. A gente precisa parar com essa história de que nós precisamos de mais tempo. Deus não erra. Salmo 127 diz: se o Eterno não construir a casa, a obra dos construtores não passará de frágeis cabanas. Se o Eterno não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil você levantar cedo e dormir tarde, trabalhar como um alucinado, essa versão diz. Você não sabe que Deus gosta de dar descanso a quem o ama? Eu tive que me arrepender, queridos, na sala da minha casa, pelas minhas desculpas esfarrapadas, de estar sacrificando no altar do urgente coisas que são extremamente importantes para minha família, para mim e para Deus. Quando eu li essa versão, Eugene Peterson, é inútil levantar cedo e dormir tarde. Ninguém está falando para você dormir até às 11, mas vocês estão entendendo, né, o negócio. Trabalhar como um alucinado. Você não sabe que Ele gosta de dar descanso a quem Ele ama? Você ama o Senhor. Ele gosta de dar descanso para você. Mas nós vamos precisar rever muitas coisas na nossa vida, na nossa família. Hoje o pastor, gente, de manhã que palavra, falou disso. Conversas que nós estamos adiando para organizar o nosso lar. E nós precisamos ter isso. Eclesiastes 7, gente, 29, é muito legal, que fala que Deus fez tudo certo e o homem é que foi se metendo em emboscadas. Aí eu fui pesquisar na Bíblia, a mensagem diz assim: Deus criou o homem justo e cada um preferiu cuidar da vida a seu modo e todos acabaram se desviando. Quando nós começamos a cuidar da nossa vida do jeito que a gente acha que tem que cuidar, o final é desvio. Desvio de alma, desvio do Senhor, desvio da comunhão com a igreja. Existe um jeito certo de cuidar da nossa vida. E o jeito certo é o jeito do Senhor. E Ele quer cuidar de mim e de você. Ele se importa com o nosso caos. Ele vê a nossa canseira. Ele vê, queridos, Ele vê o duro que a gente tem que dar durante a semana. E Ele tem descanso para mim e para você. Amém? É isso. E aqui a importância da pausa, né? O descanso. O único dia que foi santificado, qual foi? O 7º. O único dia que Deus santificou foi o do descanso. Um Deus que não se cansa, descansou. Porque a Bíblia fala que Deus não cansa. Então por que Ele descansou? O que vocês acham? Para dar exemplo para mim e para você. Nós precisamos saber a hora de parar. Nós precisamos saber os limites de Deus. Deus, a cada dia, Ele podia ter criado o mundo de uma vez só? Podia, Ele é Deus. Tchum, Shazam, a onça, o passarinho, tchum. Imagina o espetáculo. Mas Ele foi. 1º dia, 2º dia, 3º dia. Pausa. Ficou bom, hein? Olha, que dia. Foi um perrengue, mas glória a Deus. Pude trabalhar hoje, pude adquirir o pão de cada dia. Queridos,
Nós precisamos de pausa. Mas eu não tenho dinheiro para viajar. Eu não estou falando de viagem. Estou falando de você dar uma volta no Lago Azul, sei lá, uma caminhada, contemplar alguma coisa, assistir um filme, tomar um picolé, vir para a igreja. Hoje vir para a igreja parece que está sendo motivo de cansaço. Estar na presença de Deus nunca é cansaço, é renovador, queridos. É renovador. Percebe como a gente está invertendo? Vocês viram, né, as polêmicas da escala 6x1, saiu uma lei essa semana também da saúde mental nas empresas, as empresas vão ter que ter psicólogos agora. Por que será que o mundo está fazendo todos esses movimentos? Porque nós estamos vivendo a geração do cansaço, uma geração que está atropelando o Cronos. E para terminar, eu quero falar do Kairos. Então tem o Cronos e tem o Kairos, que é o tempo de Deus. É a oportunidade, é o momento oportuno nas nossas vidas. Kairos não se mede pelo relógio, Kairos se mede pela qualidade, pela relevância do momento. É aquela hora que Deus entra no seu Cronos e pá! Já teve algum dia que você falou assim, meu Deus, entrou no meu Cronos e ele fez isso aqui? Só pode ser Deus. Sabe por quê, queridos? Porque nós não fomos feitos para viver só no Cronos. Deus nos fez para viver Cronos e Kairos. E Ele tem oportunidades para nós. Deus não vive no tempo físico. A Bíblia diz, em 2 Pedro 3,8, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Deus não está atrasado nem adiantado. Ele opera no momento perfeito. Quero te dizer que o Cronos, submeta teu Cronos ao Senhor nessa noite. E o Kairos vai invadir a sua rotina. Eu tenho certeza disso. O Kairos de Deus fala, Deus, eu não quero viver pelo Cronos, eu quero viver o Kairos no Cronos. Segundou e eu quero o Kairos, e eu quero identificar o tempo oportuno de Deus, aonde eu estiver. Deus não está atrasado na sua vida. Eu quero te dizer isso. José esperou Maria ter o bebê para ter relações com ela, e ele já era casado. Ele se submete. Cristo, o Messias, o Rei, se submeteu a ir para o ventre de uma mulher pecadora e ficar 9 meses lá. Você já pensou nisso? E toda vez que eu penso nisso, eu acho isso tão lindo. Cristo se humilhou no Cronos para que o Kairos chegasse a nós. Ele não precisava ficar lá crescendo como um feto, ele é o rei, mas ele foi para a barriga de uma mulher. Espere pelo Senhor, tenha bom ânimo, fortifique o teu coração, porque na hora certa, exata, o Kairos atravessa o seu Cronos. Vocês sabiam? Pode pôr de o próximo. Que o Kairos, ele era representado por um jovem deus na mitologia grega. Olha a figura dele. Não dá... Será que tem como apagar a luz? Muito interessante isso aqui, porque o Kairos significa oportunidade, tá? E na mitologia grega, o Kairos era um deus, filho do Zeus, que era o deus maior. Ele andava descalço, corria muito rapidamente, tinha asas nos pés e nas costas. E ele simbolizava a velocidade da oportunidade. A principal característica dele era o cabelo. Tá vendo a franjona que ele tinha? Só que atrás como que era? Careca. Então, quando o Kairos ia passar, se você não agarrasse ele pela franja de frente, se ele passasse, você não pegava mais, porque não tem cabelo atrás. Assim é a oportunidade de Deus na sua vida. Ou a gente agarra de frente aquilo que Deus está nos dando no trabalho, na família, com os dons e talentos, ou a oportunidade passa e aí não tem cabelo para catar mais.
Kairos é careca atrás. Eu achei isso tão... Obrigada, Chicão. Pode acender. Quando Kairos vem na sua direção, não tem depois e você não pegar. Ela some. Efésios diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Qual oportunidade o Senhor tem te dado? De servir, de se relacionar, de trabalhar, de viver a vida. Agarre essa oportunidade, queridos. Não deixa ela passar, não. E para terminar, eu vou falar da plenitude do tempo. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo, Gálatas 4:4, depois você pode ler, na plenitude do tempo. Vocês sabem o que significa isso? No grego, plenitude do tempo significa o momento em que a história humana estava perfeitamente madura e preparada para o nascimento do Messias. Isso significa a plenitude dos tempos. Jesus veio num momento em que toda a humanidade, geograficamente, financeiramente, economicamente, estava pronta para receber o Messias. Deus não enviou o Messias cedo demais, nem tarde demais. Foi no momento exato da história. Cronos e Kairos se encontraram. E assim Deus faz na sua vida e na minha vida. Nós não fomos feitos para viver apenas no ritmo deste mundo, queridos, que tem tentado nos engolir. Estamos percebendo o Kairos em nosso Cronos? Quero te dizer nessa noite, você nasceu no tempo certo. Sua história está sendo escrita por um Deus sábio, que controla o tempo de todas as coisas. Nesta noite, e eu sei que algumas coisas que eu ministrei aqui incomodam, né? Porque briga um pouco com a nossa carne, com as nossas desculpas. Mas nessa noite, Deus quer alinhar o nosso Cronos com o Kairos dele. Seja na área financeira, seja no caos emocional que você possa estar vivendo. Talvez você está brigando com o relógio, você está brigando com o tempo. E Deus está falando, você não está vendo que a oportunidade é outra? Você está querendo isso, mas eu estou te mostrando outra coisa. A oportunidade é essa, agarra pela franja. E nós estamos lutando, e nos enchendo de coisas, e nos cansando, e nos tornando cada vez mais cansados. Deus não nos fez, queridos, para vivermos exaustos, sobrecarregados. Jesus disse, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso para a sua alma. Aleluia! Eu creio e eu quero isso, então convido você a ficar de pé agora. Se puder apagar a luz e nós vamos orar. Eu queria que você entregasse o seu Cronos ao Senhor. Nós não somos donos das 24 horas que o Senhor nos deu. Essas horas são dele. Comece a orar por sabedoria de Deus, queridos. Se arrependa, se você precisa se arrepender e falar, Deus, está desorganizado. Deus, eu só tenho feito aquilo que eu acho certo, nem é por mal, mas eu tenho andado de qualquer jeito e não tenho sido bom mordomo do meu Cronos. Nessa noite eu quero pedir que o Kairos de Deus invada o relógio da minha vida. Deixa o Senhor agora, querido, invadir o seu coração e colocar ordem no seu caos. Se for um caos emocional, o Senhor está agora delimitando os tempos e os modos para que isso seja gerado propósito dentro de você. Oh Deus, invade essa semana o nosso dia a dia.
Que a oportunidade, que a plenitude do tempo venha sobre a tua igreja, sobre as famílias aqui representadas, Senhor. Todo roubo de Satanás, quando Satanás está roubando as coisas importantes da nossa família, roubando as coisas importantes do nosso coração, que caia por terra em nome de Jesus nessa noite. Alinha o nosso Cronos com o teu Kairós. Tira a distração, Senhor. Ensina-me. Você pode orar isso? Deus, me ensina a usar o tempo que o Senhor me deu. Me ensina, Senhor, no meu trabalho, a usar o Cronos de uma forma que o Kairós se manifeste. Oh Deus, na minha família, ensina-me a olhar nos olhos daqueles que eu amo. Oh Deus, restaura relacionamentos nessa noite. Restaura, Senhor, o emocional nessa noite. Deus, aquilo que é importante, que o trono do Senhor seja fincado nos nossos corações. Que a gente possa olhar para Jesus, que se submeteu ao tempo de Deus, para que a plenitude chegasse até nós. Nos livra de corrermos atrás do vento. Nos livra de corrermos atrás de coisas que o Senhor não pediu para corrermos. Nos livra de usarmos o nosso tempo com coisas que o Senhor não pediu para usarmos, Senhor. E eu peço que o Senhor dê descanso ao teu povo. Se você chegou aqui exausto, querido, fala para o Senhor: Deus, eu estou me sentindo exausto, cansado fisicamente, emocionalmente. Ele machou, ele canta, e o Senhor está dizendo: venha a mim, porque eu tenho descanso para a tua alma, eu tenho descanso para a tua semana. Talvez as coisas não mudam, mas você vai ter descanso de alma na sua rotina. Aleluias. Sopra, Senhor, sopra, nos corrige, porque o Senhor corrige a quem ama, o filho a quem o Senhor tem interesse. Obrigada por essa noite. Recebe honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém.